Muito bom dia a todos vocês dos oitavos anos, do oitavo 3, 4 e 5. Espero que vocês estejam todos muito bem. E essa semana, então, vamos trabalhar o sistema esquelético. Esse sistema não está no livro de vocês, porque, de acordo com a mudança da Base Nacional do currículo, ele passou para o sexto ano. Então, a prof deixa à disposição de vocês o vídeo e o PDF destes slides para que vocês tenham material de pesquisa e leitura. Muito bem. Vamos falar então das funções desse sistema esquelético, dos ossos e também em seguida falaremos dos músculos, né? Primeiro, dar sustentação ao organismo, proteger alguns órgãos internos, tecidos moles, a caixa craniana protege o cérebro, a caixa torácica os pulmões, a coluna vertebral as vértebras, a medula espinal, né? O coração pela caixa torácica também. São os músculos, por exemplo, que vão fazer com que os ossos se movimentem, eles trabalham os pares, então músculos puxam ossos. A sustentação, dentro dos ossos há depósitos de minerais importantes para o nosso corpo e também a produção do sangue pela medula óssea vermelha. Coloquei aqui o esqueleto para vocês, então um adulto tem 206 ossos, uma criança chega a ter até 300. Por que a diferença? Porque durante o nosso desenvolvimento da nossa vida, alguns ossos vão calcificar na adolescência, quando terminar o processo de crescimento, e vão se calcificar e vão se fundir, a gente diz se unir. Então, a cabeça, por exemplo, tem vários, na parte superior da cabeça tem uma estrutura chamada moleira, que é para facilitar o trabalho de parto. Ali por volta de 1 ano e pouco, a criança fecha esse espaço da moleira em cima no crânio, aqui na parte superior, e em vez de a gente contar 3 ossos, diminuímos então para um osso só. E assim vai acontecer aqui na mão, a parte de cartilagem vai se calcificar e vai formar um osso só. A produção de células, das células sanguíneas, então aqui dentro do osso, o osso tem uma parte esponjosa, a gente tem dentro a medula amarela, a medula vermelha. A medula vermelha vai fabricar as células aqui, que são os glóbulos vermelhos, plaquetas, e aqui nós temos um exemplo de retirada de medula, ó, de medula óssea. Tá? Então, a medula óssea vermelha é que fabrica o sangue. As estruturas, então, nós temos a questão da proteção aqui da caixa torácica, são vários pares de costela, temos as costelas flutuantes, que elas não estão ligadas ao osso externo, e essas costelas flutuantes aqui, nos bebezinhos, são as costelas que se encavalam e da famosa arca caída que as pessoas falam, né? O crânio, então, o crânio tem vários ossos. Vamos falar um pouquinho da parte frontal dele aqui, né? A mandíbula é o único osso móvel da cabeça, né? Que nós temos onde ficam os olhos, os orbitais. Observe que o nariz não tem ponta, a ponta é cartilagem, então a cartilagem entra em decomposição, não vamos encontrar no esqueleto ponta de nariz. Essas aqui são as costuras que nós chamamos, ó, que são os ossos, as emendas, ó. Cada um desse conta um osso que se fundiu, que se juntou, né? Lá quando eu expliquei para vocês na abertura da moleira, que a gente chama. A coluna vertebral, formada por 33 vértebras, e nós vamos ter a região cervical do pescoço com 7, a torácica com 12, as lombares com 5, a sacro com 5, soldadas. O que quer dizer soldadas? Não tem cartilagem entre elas, é um osso único, duro, que dá essa estrutura da nossa bacia aqui. E o cóccix também, que vai ter mais 4 vértebras soldadas que não tem cartilagem entre elas. Aqui por dentro passa a medula espinal, que conduz todos os impulsos nervosos do nosso corpo. Coloquei aqui para vocês saberem, porque vai ter uma atividade, então, as regiões, a cervical, a torácica, a lombar, a sacro e a do cóccix, que é aquele bem embaixo na nádega, as 4 vértebras soldadas aqui. Falar para vocês então um pouquinho aqui. Então, os membros superiores nós temos a clavícula, o osso da frente, a escápula, esse osso aqui do braço. Então, aqui é o braço, húmero, e o antebraço nós temos a una e o rádio. E as mãos, nós vamos ter os ossos que nós chamamos de metacarpos, e os ossinhos mais finos na ponta são as falanges.
O membro inferior, então, a perna, o osso ilho da bacia, o osso aqui na frente dos órgãos genitais, o pubis, e esse bem atrás, quando a gente senta, quem é muito magro, às vezes dói e bate na cadeira, que é o isquio. O maior osso do corpo humano, o fêmur, a patela, da articulação do joelho, o osso maior da canela, ele se afina na frente, né, a tíbia, atrás a fíbula, os metatarsos, que são os ossos pequenos do pé, e os dedos são as falanges. Aqui algumas imagens de raio-x para mostrar para vocês as estruturas ósseas, a patela, né? Ó, tudo aqui é músculo, os movimentos. A classificação dos ossos quanto ao formato, temos ossos longos como fêmur e tíbero, ossos curtos como os carpos e os tarsos da mão, né? Temos os ossos das costelas, que são planos. Temos os irregulares, então, por exemplo, as vértebras são irregulares, o sacro, né, a mandíbula, ossos irregulares, temporal da cabeça na lateral, e os três menores ossos do corpo humano que cabem na ponta do nosso dedo. Vocês sabiam disso? Os ossículos da orelha. A gente diz orelha interna, orelha média, orelha externa. A orelha não é só essa estrutura de cartilagem. Então, aqui nós temos o estribo, nós temos o martelo e a bigorna. São os menores ossos do corpo humano. Diferença entre um tendão e um ligamento. O que seria, então? O ligamento liga osso com osso. Ó. O que mantém os ossos unidos? Os ligamentos. Ó. Então, são estruturas esbranquiçadas que vão juntar os ossos um com os outros. Ó. Entre as articulações, entre aqui os ossos do carpo, aqui, né, que a gente chama. E o tendão seria a ligação entre o músculo com o osso. Observem aqui, ó, a parte esbranquiçada, a parte do músculo, está ligando o músculo desse osso aqui, né, com o osso de baixo. Então, para a gente resumir, a diferença entre um tendão e um ligamento é que os ligamentos unem ossos com ossos, como nesse exemplo, e os tendões ligam músculos aos ossos. Ok? Vamos falar um pouquinho das articulações. Dentro da articulação, nós vamos encontrar revestimento de cartilagem que tem a função de amortecer os impactos, evitar atrito de osso com osso, que produziria dor, né, porque haveria desgaste de osso, isso acontece. Dentro tem um líquido chamado sinovial. Ele é um líquido que funciona como um óleo lubrificante. Ele facilita o deslizamento do osso no movimento da articulação. Certo? Para vocês entenderem, então. E aqui, então, o ligamento é uma imagem real, tá vendo aqui? Eu estou mostrando o ligamento, aqui junta osso com osso. E aqui é uma imagem artificial, né? Falar um pouquinho aqui, então, dos ossos das articulações, elas são classificadas como imóveis, ó. Então, aqui na cabeça, essas linhas aqui que eu mostrei anteriormente, é considerada uma articulação imóvel, não tem movimento. Semi-imóvel, porque aqui na coluna, por exemplo, a gente pode fazer uma rotação, mas a gente não consegue fazer uma rotação de 360 graus. A gente tem movimentos não tão amplos, enquanto que numa articulação de braço, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma articulação móvel, a gente tem uma amplitude maior, a gente consegue fazer um movimento, né, girar o braço 360 graus. Isso se não tiver nenhuma dor, né? Nenhuma doença, né? Ok, pessoal? E as atividades de vocês, então, vai em PDF, em formato PDF, algumas de responder, uma apresenta um desenho da coluna vertebral, vocês veem se vocês conseguem desenhar ou então fazer com papel, montagem ou material reciclável, né, canudinhos, vocês veem como vocês conseguem fazer. Ok, pessoal? Qualquer dúvida me chamem no privado. Um grande abraço a todos e até semana que vem.